Caríssimos irmãos e irmãs, estamos no segundo domingo do Advento, nos aproximando, portanto, da solenidade do Santo Natal de Nosso Senhor Jesus Cristo, e não podemos nos esquecer de que esta não é uma festa que nos prepara para o aniversário do menino Jesus, não é isso. É uma festa, é um tempo de esperança, que nos prepara para uma esperança nova, que nos dará uma esperança nova. Não à toa, nós vemos no Evangelho de hoje, na segunda leitura, melhor dizendo, São Pedro dizer para nós o seguinte: o que nós esperamos, de acordo com a sua promessa, são novos céus e uma nova terra, onde habitará a justiça. Nós não estamos aqui, meus irmãos, portanto, para lutarmos e fazermos a todo custo com que esta terra seja a nova terra. Não, a nova terra nos está prometida por Deus. Ele nos dará a nova terra, Ele nos dará os novos céus. A nós cabe a espera. Que tipo de espera? Uma espera passiva? Obviamente que não. Senão toda a pregação moral de Nosso Senhor Jesus Cristo, viver os mandamentos, se aprofundar ainda mais no cuidado com o próximo, amar o próximo, por aí vai, seria em vão. Então São Pedro conclui a segunda leitura de hoje dizendo: caríssimos, vivendo nessa esperança de novos céus e de nova terra, esforçai-vos para que Ele vos encontre numa vida pura e sem mancha e em paz. A nossa vida, portanto, é uma vida de esperança, na espera da realização das promessas que Deus fez para nós, que não é pouca coisa. Novos céus e nova terra, é muita coisa. O que Deus promete para nós é muita coisa. É a transformação de toda a dor, de todo o sofrimento e, por fim, da morte. Porque, como nos diz a palavra de Deus, o último inimigo a ser vencido será a morte. Ele já venceu nele mesmo e quer cultivar a esperança no nosso coração, a fim de que nós vivamos nesta esperança e aguentemos a dor desta vida, a angústia desta vida, as incompreensões desta vida, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Por isso, meus irmãos, o relato da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo, que chega para nós através de livros hoje em dia, esse relato, ele é chamado por este nome, Evangelho, que é uma palavra que vem do grego e significa nada mais nada menos do que boa notícia. É uma boa notícia. Quando São Marcos começa o seu Evangelho, escrevendo no primeiro versículo a palavra Evangelho, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. O Evangelho nos diz, a leitura do Evangelho de hoje, primeiro versículo do capítulo 1, início do Evangelho, ou seja, início da boa notícia de Jesus Cristo. Jesus, que não é mais o Jesus de Nazaré, mas é Jesus Cristo, ou Jesus o Messias, ou Jesus o ungido, ou Jesus o esperado para salvar o mundo. Tudo isso está contido nessa palavra Cristo, e ele vai além e diz Filho de Deus. No seu primeiro versículo, no primeiro versículo do seu Evangelho, ele já está dizendo tudo. É a boa notícia que veio dar para nós aquele esperado das nações, não só pelo povo judeu, porque outros povos, nós vemos na história das religiões e tudo mais, outros povos também esperarem um eleito, um enviado, alguém que terá o poder, enfim, de acabar com todo o mal, porque sofrimento todo mundo tinha, né, gente? Mas a revelação só um povo tinha, que era o povo judeu. Mas sofrimento e esperança de resolver os seus problemas todo mundo tinha. E todo mundo esperava, de alguma forma, alguém forte o suficiente para resolver tudo isso. Marcos utiliza então esta palavra Evangelho. E por que ela é importante? Bom, em primeiro lugar, importa dizer o seguinte: esse Evangelho é de São Marcos, mas na verdade seria de São Pedro, né? Porque quem falou todas essas coisas para Marcos foi Pedro. Então a segunda leitura está bem de acordo com o Evangelho. É Pedro também que está dizendo isso. O início do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. De onde veio essa palavra? Só um pouquinho de contexto histórico para a gente entender a profundidade disso que está sendo proclamado para nós. Essa palavra Evangelho, ela era utilizada no contexto do Império Romano para proclamar uma boa notícia vinda do imperador.
Quando Augusto, imperador romano, que sucedeu Júlio César, fez as suas conquistas, conquistou a região da Capadócia, a região da atual Turquia, antigamente era chamada de Ásia Menor. Quando ele conquistou aquela região, o Império Romano se expandiu e tudo mais, ele mandou soldado romano para morar para lá, colonizou aquela região de tal forma que aquela região fosse de fato romana, e no fim da sua vida, ele estava um pouquinho antes de morrer, ele escreveu uma autobiografia, né? E na sua autobiografia não tem nenhuma falha de caráter de Augusto, não tem nenhum erro, não tem nenhum deslize, não tem nenhum defeito, porque Augusto foi eleito pelos deuses para ser Deus para o povo romano. Ele é um ungido, ele é o imperador, ele é aquele que veio trazer paz e salvação para todos os povos. E por causa disso, Augusto escreveu ele mesmo o seu próprio evangelho. E nós temos o registro dessas coisas, temos 2, pelo menos, originais, que estão espalhados em museus lá na Europa, dos feitos de Augusto, o imperador. E ele começa a narrar sua vida, mostrando ele mesmo como ele é maravilhoso, como ele resolveu todos os problemas de Roma, como ele conquistou todas aquelas porções de território, como ele trouxe a paz para o povo. Só que o que ele não disse é que ele matou muita gente, muito sangue foi derramado, muito povo foi oprimido, agora eles estavam sendo oprimidos por uma dura servidão monetária, porque eles tinham que pagar um altíssimo imposto, e por aí vai. Então na cabeça dele, o eleito dos deuses, ele veio para trazer a salvação. Isso é bem coisa de gente destacada da realidade, que acha que porque está no ponto máximo do governo, no topo do governo, é capaz de salvar todo mundo. Venha, eu vou cuidar de vocês, eu sou o pai de vocês todos, e por aí vai. É um delírio, porque o povo sabe de fato o que está acontecendo. O povo sabe que está sendo oprimido. O povo sabe que está tendo que pagar um imposto injusto. O povo sabe de quantas pessoas que morreram da sua família para que a paz romana pudesse imperar naquela região. E o povo sabe que esse evangelho, essa boa notícia, não é boa notícia coisa nenhuma. Isso é uma notícia perversa. Ela é má. Ela é má. Quando São Marcos utiliza essa palavra evangelho para anunciar a boa notícia do Cristo, ele está querendo suplantar a boa notícia do evangelho e dizendo: gente, vocês acham que o imperador é bom? Nós temos Jesus, que é o Cristo e é Filho de Deus. É muito melhor. É muito melhor. E mais ainda, se vocês continuarem vendo o evangelho dele, é como São Marcos estaria dizendo, né? Se vocês continuarem lendo o evangelho dele, vocês verão que ele, diferentemente do imperador, não matou ninguém, nem mandou matar, não abusou de ninguém, nem mandou abusar. Muito pelo contrário, se fez escravo de todos, servo de todos, se doou por todos e por fim entregou a sua própria vida por aqueles que ele amou. O imperador não fez isso. E não ficou se gabando dos seus feitos, Jesus. Porque quem está escrevendo isso aqui não é Jesus. São outras pessoas que viram, que tocaram, que participaram da vida dele. Isso é importantíssimo para nós, meus irmãos, porque nós estamos cheios de promessas de salvação, cheios de promessa de felicidade. Também no nosso tempo nós temos contato com muitos evangelhos que nos prometem alegria, que nos prometem salvação e felicidade. A minha geração, eu vou fazer 30 anos agora no início do ano que vem, geração que nasceu nos anos 90, nos Estados Unidos ela é chamada de geração millennial, né? Aqui no Brasil eu chamaria carinhosamente de geração PlayStation. Por quê? Quem tem mais ou menos a minha idade, muito provavelmente viu o desenvolvimento do programa Bom Dia e Companhia no SBT, certo? Eu me lembro das primeiras apresentadoras, eu lembro da Eliane, eu lembro da Jaqueline, que naquela época eram menininhas, né? A Eliana deve ter já perto de 50, né? Mas na minha cabeça a Eliane ainda é jovem, certo? Eu não lembro da sequência exata das substituições, mas chegou o tempo da Priscila e do Yudi. E daquela roda, que eu não me lembro o nome daquela roda, que tinha vários prêmios, mas a maioria das pessoas que ligava lá queria o quê? PlayStation. E aquilo, gente, mas aquilo dava uma esperança na gente de ganhar um PlayStation.
Tanto é que essa esperança, porque não foi bem meditada, né? Eu não soube aplicar bem essa esperança na minha vida. E acabei ligando algumas vezes assim, num DDD interurbano, né? Para tentar falar com a Priscila e com o Yudi, né? Mas assim, eu senti depois o gosto da Havaiana na minha coxa, né? Nunca mais fiquei lá, PlayStation, porque de fato não fui atendido e acabei não ganhando, de fato. Mas olha que coisa interessante. Eu faço parte de uma geração que foi formada a esperar nos bens materiais a felicidade. Eu e muitos dos que têm a minha idade certamente cresceram ouvindo dos seus pais o seguinte: nós tivemos uma vida muito dura e agora nós queremos trabalhar para que vocês tenham uma vida melhor. E o que é essa vida melhor? Grana. Isso é a vida melhor, é grana. É passar numa boa faculdade, e por isso eles pagaram um colégio mais caro, e por isso eles tiveram mais emprego, e por isso eles não se atentaram para o fato de que a principal educação que um filho precisa ter é a educação para o céu, com toda certeza. Porque essa é a verdadeira esperança, não é o PlayStation ou qualquer outro bem material. E a Priscila em si, ela é um símbolo da degradação que vem acontecendo com essa geração, com exceção daquelas pessoas que encontraram a fé, se casaram, começaram a ter responsabilidade e entenderam que a vida esta passa. Porque a Priscila, ela representa muito bem o que está acontecendo. Ela que é de tradição protestante e portanto comunga de algo do Evangelho também, tem a Sagrada Escritura e tudo mais. Eu tenho certeza que num dado momento da vida dela, ela acreditou que de fato este Evangelho era o Evangelho de salvação para ela. Ela fez muitas músicas a respeito do Cristo, ela falou da libertação que a graça poderia dar para ela. Só que conforme o tempo foi passando, as suas músicas foram ficando com letras cujo conteúdo era cada vez mais difuso. Você já não sabia mais se aquilo era uma carta de amor para Deus ou para qualquer outra pessoa. Graça, Jesus, pecado, redenção, conversão, isso já não se ouvia mais nas letras dela. Foi mudando e se ouvia muito de amor, aceitação, acolhimento, e essas palavras assim, esses chavões que significam tudo e na prática não significam absolutamente nada, né? Até que por fim aconteceu uma grande transformação da Priscila, que de Priscila Alcântara se tornou Priscila, ponto, e ela disse que, enfim, aquela grande transformação que precisava acontecer, aconteceu. E qual foi a transformação que aconteceu? Bom, ela mesma disse, simbolicamente, ela disse, numa frase que ela comentou, através da qual ela comentou uma postagem do grupo Bonde do Tigrão no Instagram. Quem é da minha geração também, geração PlayStation, sabe muito bem que o Bonde do Tigrão era o ápice do funk nos anos 2000. Aquilo ali hoje em dia é canção de niná, né? Vamos ser bem sinceros, né? Ela fez uma parceria com o Bonde do Tigrão e adaptou um pouco a música deles. Quer dançar, o Tigrão vai te ensinar. E fez a própria música dela, mas misturando um pouco com a música do Bonde do Tigrão. E o refrão da música é quer dançar, alguma coisa assim, e ela fala, desce, sobe devagar, joga a cintura para lá. Profundíssima, nossa, uma música assim profunda, eu ouvi e pensei, preciso meditar, né? Tem nada na música, só tem excitação sexual, basicamente isso. E ela escreveu numa postagem no Instagram do Bonde do Tigrão o seguinte: enfim, eu estou livre para poder cantar com vocês. O que ela está querendo dizer com isso? Que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo a oprimia e que agora ela está livre. Aí o parceirinho dela, o Yudi, veio na internet dizer que ele também já passou por isso, que ele já foi para o mundo e que ele espera que ela volte atrás, porque a salvação está só em Nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que o povo fez na internet? Esse ambiente cheio de urubu, à procura de carne morta para ficar tripudiando em cima.
o povo começou a bater no Yudi, obviamente. Quem você pensa que é para julgar qual é a melhor felicidade para ela? Quem você pensa que é com seu discurso machista para tentar controlando uma mulher? E por aí vai. Essas coisas assim que a gente tem ouvido já ultimamente, há algum tempo. A Priscila mostra para nós, meus irmãos, o que está acontecendo com a nossa geração. Nós trocamos o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo por um evangelho de salvação material, materialista, e julgamos que Jesus nos impede de ser felizes. Talvez vocês não vejam isso acontecendo com tanta clareza, mas eu queria que vocês ouvissem confissão, para ver como é que tá as coisas, especialmente com os mais jovens. Fala para um adolescente hoje que ele precisa amar Jesus, senão ele vai para o céu, senão ele vai para o inferno, senão ele não vai para o céu, ele vai para o inferno. Se ele for muito respeitoso, ele vai dizer para você: ah, mãe, ah, pai, ah, avó, isso é no seu tempo, as coisas mudaram. Eu falava para o pessoal da missa das 7 da manhã, né, que tem uma faixa etária um pouco mais elevada do que a da missa das 10. Falava: gente, qual é a razão pela qual vocês vêm à missa todo domingo? Muito provavelmente, se vocês não encontraram uma razão pessoal para seguir a fé, a razão clara para viver a fé, vocês vêm à missa por costume. Ah, mamãe sempre foi católica, papai sempre foi católico, vovô, vovó sempre foram católicos, eu não vou deixar a minha fé. Pois é, as gerações mais novas não estão nem aí para o costume, nem aí, querem nem saber. Melhor ainda se for diferente dos pais, melhor ainda. Então essa ideia de, eu vou fazer o bem em mim mesmo, eu vou cuidar da minha família direitinho, vou mostrar como tem que viver a fé, e com certeza os meus filhos vão me imitar e vão viver a fé do meu jeito. Mas vão. Pode sentar, porque vai cansar de esperar. O evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo perdeu o poder e precisa ser recuperado, não no mundo, mas no nosso coração. É aqui que começa a recuperação do evangelho, é aqui que começa a restauração da esperança cristã, porque nós também fomos afetados por essa esperança mundana, com toda certeza. Não é mais o evangelho de Augusto o que nos oprime, como oprimia lá na época de Jesus. Não, são outros evangelhos, e nós precisamos identificar o que é boa notícia para mim, o que é símbolo de esperança para mim, e cortar isso, porque no fim das contas, tudo passa, só Deus não passa. E de fato só Ele tem palavra de salvação, só Ele tem palavra de esperança para transformar o nosso coração. Eu falava para o pessoal da missa das 7 da manhã também o seguinte, falei: gente, hoje, né, eu gostaria que vocês viessem algum dia na missa das 10 da manhã. Tô levando vocês, hein? Vocês estão vendo essa missa silenciosa aqui hoje, né, às 7 da manhã, né? Pois é, na missa das 10 é caos, é tiro, porrada e bomba. Criança só não sobe no ventilador porque não tem ventilador nessa igreja, né? É caos. Onde é que você vê isso acontecendo? Famílias, jovens que se casam cedo, que abandonam o anticoncepcional e que querem ter muitos filhos. Onde é que você vê esse povo louco? Isso é coisa de gente louca, varrida para os padrões da vida contemporânea, com toda certeza. Pois eu queria que vocês viessem, dizendo para eles, né? Queria que vocês viessem na missa das 10 da manhã, para vocês verem a geração, uma nova geração de pessoas que está surgindo e que já não é mais tão refém da cultura em que nós estamos vivendo. Estéril, profundamente estéril, alegre, divertida, que aceita todo mundo, muito acolhedora, da paz e do amor, mas estéril, opressora e estéril. E agora eu falo para vocês o seguinte, para abaixar a bola de vocês, que agora eu elevei, né? Elevei a bola, levantei agora vamos abaixar. São Paulo, na carta aos Romanos, fala o seguinte: nós que somos os fortes, quem tem fé, gente, já é mais forte do que quem não tem fé, tá bom? Que fique muito claro isso.
Você tem fé? Ótimo, você já é mais forte do que quem não tem fé. Porque quem não tem fé acredita em qualquer coisa e vai ser vítima dessa sua crendice. Nós que somos os fortes, porque temos fé, devemos suportar as fraquezas dos que são fracos e não agir a nosso modo. A responsabilidade dos que têm fé é maior do que daqueles que não têm. Cada um de vós, continua São Paulo, procure contentar o próximo para o seu bem e sua edificação. Cristo não se agradou a si mesmo. Pelo contrário, como está escrito, os insultos dos que vos ultrajam caíram sobre mim. Ora, ele conclui, tudo quanto outrora foi escrito a respeito de nosso Senhor e da revelação de Deus, tudo quanto outrora foi escrito para a nossa instrução, a fim de que, pela perseverança e pela consolação que nos dão as Escrituras, tenhamos esperança. Em outras palavras, quem não tem contato com a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, para ouvir Ele mesmo, pessoalmente, as palavras do seu Evangelho, meditá-las na sua própria vida e perseverar nesse caminho de meditação, a esperança que tem, se tem, vai perder. E o Evangelho não vai ser mais boa notícia para nós, mas má notícia. E nós começaremos a olhar isso daqui com o peso da cruz apenas. São Pedro passou por isso. Quando Jesus levou a bola dele dizendo, Pedro, tu és pedra e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, você falou da parte de Deus, não foi a carne que falou isso por você, mas foi o Espírito que falou isso por você. Pedro pensou, opa, estou garantido, né? É isso aqui que eu quero, é essa vida que eu quero, essa salvação que eu quero. E aí Jesus completa o Evangelho falando da cruz, e Pedro renuncia, diz, não Senhor, isso não. E Jesus dá uma dura nele. Pedro passou por isso. Ele julgou o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo muito apressadamente. No momento era um caminho de esperança, daqui a pouco tem que abandonar esse Evangelho para a gente criar um novo. E Jesus já agiu imediatamente. Graças a Deus nós temos isso com São Pedro, porque isso nos dá muita esperança, de vermos que também nas nossas derrotas, nas nossas quedas, nos nossos desesperos, Deus vem para nos dar esperança. E o seu Evangelho é prova disso, as suas cartas são prova disso e por aí vai. Então, meus queridos, nós, que somos os fortes, que temos alguma fé, que temos alguma esperança, lutemos para não perdê-la, porque se nós a perdermos, a nossa queda será pior, a nossa condenação será pior, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado, e nós recebemos muito para poder servir muito. Então, aproveitemos esse tempo de advento para começar a mudar umas coisinhas na nossa rotina, do tipo ter mais contato com a Sagrada Escritura, aprender a meditar melhor isso daqui e ouvir a voz de Deus para reconhecer dele este Evangelho de salvação. Se nós não perseverarmos, nós nos tornaremos Priscila, pode ter certeza. Pode ter certeza. Pouco a pouco a gente vai deixando a palavra de Deus, vai mudando um pouco os conceitos, as coisas vão ficando difusas para nós, e daqui a pouco a gente vai estar assim, não aguento mais esse palavrório de conversão, de mudança de vida, de abstinência sexual, de não usar anticoncepcional, de evitar pornografia. Meu Deus, eu preciso ser eu preciso me manifestar. Aí vem a esperança do Evangelho do mundo que diz, abra suas asas, solte suas feras e se transforme você mesmo num demônio. Isso eles não dizem, né? Mas é a conclusão final. A quem nós iremos ouvir? Qual Evangelho nós iremos seguir? Se nós não meditarmos esse que nós ouvimos hoje, nós com certeza iremos seguir aquele, porque aquele é forte demais. Esse é muito mais, mas precisa ser meditado e na perseverança, senão não teremos esperança. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.